Você sabia que 32% dos bebês com torcicolo muscular congênito apresentam refluxo gastroesofágico associado? É muito comum na clínica alterações digestivas em bebês. E o objetivo dessa aula é trazer para você esse conteúdo técnico e clínico de alterações digestivas repercutindo em alterações de movimento no bebê. Se você trabalha com bebês, não deixe de se inscrever aqui no canal. Vídeos de altíssima qualidade que vão ajudar a você a ter melhores desfechos clínicos, resultados, melhorando a sua performance. Basta clicar abaixo e ativar os sinos para toda vez que tiver um vídeo novo, o YouTube te notificar a respeito. Sem mais delongas, vamos à aula de hoje. Queixas muito comuns em pediatria são dificuldades digestivas, principalmente no início da vida. O sistema digestivo do bebê, ele está em processo de maturação, porque ele é realmente exposto ao alimento pós-nascimento. Devido a isso, é normal um período de adaptação. E aí vem uma pergunta que geralmente os pais e até os alunos me perguntam: Léo, como que eu vou saber se essa adaptação digestiva está dentro do esperado ou não? A primeira forma da gente ver o comportamento clínico mesmo do bebê. Por exemplo, o tempo de choro. Um bebê que chora excessivamente, fica muito nervoso, tem dificuldade de dormir, sonecas e sonos cada vez mais profundos, ele não sai, né? A ideia, o normal é que cada vez o sono se torne mais profundo, principalmente o sono noturno. E tem alguns bebês que não entram nesse padrão. A dificuldade digestiva pode ser um fator, a dificuldade de adaptação digestiva. Revisões sistemáticas trazem essa questão da cólica, que é uma alteração patológica, e que mostram alguns pontos muito importantes para a gente. O primeiro ponto, que seria o tempo de choro, que seriam 3 dias, 3 horas durante 3 dias consecutivos em uma semana. Já caracteriza como cólica, tá? E mais do que isso também, né? Junto com isso, reações autonômicas intensas, o bebê ficar muito vermelhinho, apertar muito a mãozinha, a perninha, se contorcer em vários momentos do dia, fazer muito movimento de flexão, tanto de membros quanto de tronco. Isso quer dizer, pode dizer, que está com um sofrimento maior do que o comum nessa adaptação do tubo digestivo. Outras condições é um refluxo contínuo, que toda vez que mama regurgita muito, ou depois de um tempo grande de mamada ele ainda regurgita, fica inquieto depois da mamada, ou durante a amamentação ele tem dificuldade, porque o normal é à medida que ele vai amamentando ele relaxar cada vez mais. O contrário disso não é o normal, né? À medida que o bebê vai aumentando, ele vai ficando irritado, é um sinal clínico também de uma disfunção de amamentação e talvez do trato digestivo. Disquesia, o bebê ficar fazendo forcinha, fazendo força como se fosse defecar e não sair nada. Muitos gases, é um processo também de possível dificuldade de adaptação digestiva. E tem fatores chaves relacionados a isso, tá, gente? Que justificam isso. Primeiro, a maturação do sistema nervoso autônomo entérico, que é a região autonômica que vai controlar perifericamente o sistema digestivo do bebê. A formação de uma microbiota intestinal, e aí talvez um probiótico, e aí o pediatra vai ser quem vai indicar isso aí, um probiótico de alta qualidade pode estar ajudando também nesse bebê. Além disso também, uma relação com os sais biliares, porque o leite materno ele tem uma quantidade muito grande de proteína, e assim como a fórmula também, e tem também uma quantidade de gordura. E a bile, que é produzida no fígado, ela começa a ser julgada em alta intensidade no duodeno. Então essa maturação da quantidade dos sais biliares que vão cair no intestino delgado pode gerar uma alteração na composição da microbiota intestinal, gerando um componente de adaptação digestiva mais difícil. Além disso, a gente tem também o sistema nervoso autônomo parasimpático, principalmente o nervo vago, que vai sofrer também uma maturação pós-nascimento. O vago, ele vai controlar as válvulas do estômago, a cárdia e o piloro. E o vago vai controlar também os pilares diafragmáticos, que é uma das estruturas mais importantes no controle de refluxo gastroesofágico. Então isso tudo pode justificar alterações digestivas. Além disso, temos também alergias ou dificuldades de processamento alimentar pelo bebê. Por exemplo, a PLV, que é a alergia à proteína do leite de vaca. Pode ter uma alergia
uma intolerância ou simplesmente uma dificuldade de digestão, juntando vários desses mecanismos. Aliás, esses mecanismos que eu falei com vocês podem acontecer de forma simultânea, tá? E agora eu vou associar isso com cervical e disfunção de movimento de membro superior, tá? O torcicolo muscular congênito é um problema do ECOM, é uma tensão aumentada no esternocleidomastoide. Alterações digestivas é comum associado a torcicolo. E não só a torcicolo, há disfunções cervicais que vão além do ECOM. Por quê? A inervação do diafragma e do sistema digestivo é vago e frênico. Porém, o vago também inerva o diafragma além do sistema digestivo, a região do diafragma que controla o refluxo. E o vago, ele traz a inervação dele para a cervical alta, tanto a nível de estômago quanto a nível de intestino. E as válvulas do estômago e do intestino. O ECOM e o trapézio são inervados por um nervo que também sai na cervical alta, que é o nervo acessório. Então, alterações digestivas podem gerar uma irritação cervical. Ou uma alteração do ECOM e do trapézio pode gerar uma irritação cervical, alterando os dois sistemas juntos. E o que a gente tem que fazer na clínica é usar testes diferenciais para ver se, por exemplo, é o sistema digestivo eu tratando o sistema digestivo, se eu vou melhorar a cervical. Que aí eu posso desirritar ali os músculos da cervical, melhorando uma disfunção. O que eu faço comumente? Eu toco na região abdominal, toco no diafragma ou na região abdominal e retesto, faço os testes de torcicolo muscular congênito, de rotação, de inclinação passiva e vejo se o bebê responde com um ganho substancial de amplitude. Caso sim, caso eu toque na região abdominal e eu ganhe muito movimento cervical, eu vou tratar essa disfunção cervical pelo abdômen, pela parte digestiva. Aí eu vou começar a pensar em todos os componentes que eu falei no início dessa aula para vocês, nas dificuldades de adaptação. Posso usar e devo terapia manual, orientação para os pais e muitas vezes o tratamento interdisciplinar, onde o pediatra vai poder nos ajudar ali com reposição de microbiota e coisas nesse sentido, tá? Talvez o nutricionista tentando identificar possíveis alergias alimentares e talvez ali a fono e odontopediatria ajudando a gente também nas questões da mamada, junto com os consultores de amamentação, que é tão importante também. Então, uma abordagem interdisciplinar, onde os profissionais comunicam entre si para ver qual que é a melhor abordagem associativa para tratar esse bebê, é sempre o melhor caminho. E associações digestivas e do diafragma são muito comuns com desordens, principalmente de cervical. E pensando que o diafragma também é inervado pelo frênico, que é a cervical média, esse bebê ele pode ter dificuldades de movimentação de membro superior, geralmente para o mesmo lado que ele tem limitação de movimento cervical. E muitas vezes, normalizar esse sistema digestivo e respiratório pode ser um caminho para acalmar essas informações cervicais e, consequentemente, melhorar esses movimentos, liberar essa inervação do plexo braquial para que o movimento possa acontecer de forma adequada. E aí eu trato o sistema digestivo, acalmo essas informações medulares e levo para a estimulação motora, da fisiomotora ou da TO, que possam estimular esses movimentos do braço que o bebê negligencia mais. E assim é fundamental onde eu vou interagir o sistema digestivo com o sistema de movimento. Dicas que vão mudar muito, vão aumentar muito a resolução, tanto em tempo quanto a efetividade das abordagens de movimento em bebês com disfunções digestivas associadas. Espero que esse vídeo ajude você. Se você não é inscrito no canal, não deixe de clicar e clicar também no sininho, para que o YouTube possa te avisar, porque toda semana tem vídeos de altíssima qualidade como este para você. Até a próxima, um grande abraço para você.